E antes de começar esse vídeo, eu queria te convidar para toda quarta-feira, às 21 horas, eu faço uma transmissão ao vivo onde eu ajudo pais e mães com temas relacionados à educação e desempenho escolar e como que você, pai, e você, mãe, pode ajudar o seu filho a tornar essa jornada mais leve. Espero você lá. Hoje nós vamos falar sobre jovens indecisos, por que os jovens são indecisos, jovens que estudam e vão mal. Beleza, então vamos lá, vamos falar sobre a questão da decisão, né? E eu queria convidar vocês para fazer um exercício. E o exercício é o seguinte: vamos relembrar a sua infância. Como que você aprendeu a tomar decisões? Mas eu queria que você fizesse o exercício de sentar e escrever no papel. Tentar contar uma história, pode ser por tópicos mesmo, ou tenta contar uma história de como que você aprendeu a tomar decisões. Por exemplo, eu fiquei pensando sobre isso e eu tive vários momentos sobre tomar decisão, né? O principal deles, na verdade um que me tocou muito, foi quando eu trabalhava na logística da Natura e eu tive uma reunião com Rony Guimarães, se eu não me engano. Hoje, o Rony é presidente de alguma empresa, alguma coisa assim, ele era um dos caras fenomenais lá que trabalhava na logística. E ele falava que a gente tinha que tomar decisão muito rápido. E ele exigia que a gente tomasse decisões. As reuniões com ele eram super objetivas, mas ele tinha uma capacidade de tomar decisão que era, assim, surreal. Porque ele falava que quando a gente para ficar pensando sobre que decisão a gente tem que tomar, a gente perde tempo, a gente não decide, e quando a gente não decide, a gente não aprende com erro. Não tem problema errar, o problema é não fazer nada. Eu acho que a gente tem algumas opções, né? Você pode decidir, sempre que você tiver duas opções, você tem que decidir por uma ou por outra. O que não pode é ficar em cima do muro, porque em cima do muro você não decidiu e você fica ali parado. E isso leva a gente para um momento de angústia e indecisão que é muito complicado quando você fica em cima do muro, né? Então eu queria convidar você para escrever aí quais foram os momentos na sua vida que te ensinaram a tomar decisão. E por que eu acho que é importante você, mãe, escrever sobre isso? Porque é importante você relembrar como que você aprendeu para que você possa ver que não é tomando as decisões para o seu filho, ou não é falando para ele como que ele tem que tomar decisões, que ele vai aprender a tomar decisão. É você estimulando ele a tomar decisão e você fazendo perguntas para ele. Perguntas são as coisas mais importantes que você, mãe, pode fazer para o seu filho. Quando você faz uma pergunta, ele tem que decidir já se ele vai responder ou não, né? E você pode mostrar para ele momentos onde ele não tomou uma decisão e alguém teve que tomar essa decisão para ele. Pode ser um momento com você ou pode ser um momento com os amigos dele. E você mostra para ele que quando ele não toma essas decisões, ele fica à mercê ali das decisões dos outros, ele fica dependente dos outros. Na primeira vez, ele vai falar tá tudo bem, porque ele tá num lugar confortável de não tomar decisão. É muito, muito confortável não tomar decisão, gente, né? Porque a responsabilidade acaba não sendo sua. Mas quando você mostra pro seu filho com frequência como que aquilo impacta na vida dele diretamente, isso pode ajudar ele a perceber com o tempo, e é importante ter paciência, ajuda ele a perceber com o tempo como que aquilo prejudica, e ele vai entendendo como que aquilo angustia ele, que às vezes o fato dele não ter responsabilidade sobre aquilo deixa ele angustiado, ansioso, dependente lá das outras pessoas, e ele não se sente bem com isso, ele começa a tomar mais decisões. Então, pontuar ele dessa tomada de decisões é um dos passos. O segundo passo sobre ele dele conseguir tomar mais decisões ou não, é mostrar para ele que tá tudo bem errar e que você sabe que ele vai errar, mas que você tá aqui para ajudar ele e que ele dá conta, se ele errar, de aprender com o erro e tentar fazer melhor da próxima vez. Então, tá tudo bem errar. E é importante você aprender com os erros para que você não cometa eles novamente. E se você ajuda o seu filho a perceber isso e a entender isso, vai ser muito mais fácil dele tomar decisões sabendo que ele pode errar. E normalmente, para criança e adolescente, é aquele negócio, né? Eles vão sair e aí tem que decidir para onde vai. Aí, de repente, eles... vamos aqui, vamos ali. E ninguém decide nada, porque todos eles estão nessa meia fase aí de indecisão. Aí, um decide. Putz... E aí dá errado. E na hora que dá errado, sei lá, eles vão pra ir, sei lá, ir em algum lugar, chega lá e o lugar tá fechado. Vão comer um hambúrguer e aí chega lá e o lugar tá fechado. Nossa, aí vai ter, se tinham 5 pessoas, um vai começar. Eu falei que não era pra gente vir aqui, aí os outros 3 já vão olhar e falar, é verdade, ele falou.
E aí você que tomou a decisão, porque você está aprendendo a tomar a decisão ainda, você fica inseguro e você acha que é culpa sua do negócio estar fechado, quando na verdade você não tinha nenhum controle. Então, mãe, o que você pode fazer é ajudar o seu filho a entender o que ele tem controle, o que ele não tem controle e como que ele aprende com essas decisões. Às vezes, ele vai aprender a ligar para o lugar antes, né? Mas que tudo bem ele tomar decisão. E não é todo mundo que vai gostar da decisão que o seu filho tomou, no caso deles estarem saindo com os amigos, né? Mas quando ele começa a exercitar esse hábito de tomar decisão, isso reverbera em toda a vida dele, em todas as partes da vida dele. E aí vai funcionar para ele decidir estudar ou não, vai funcionar para ele decidir que sabor de pizza ele quer na hora de comer pizza domingo, vai influenciar na hora dele tomar decisões nos trabalhos de grupo. Enfim, você estimular o seu filho a aprender a tomar decisões é um dos melhores presentes que você pode dar para ele. Continuando aqui, outro ponto da decisão, né? Além dele ficar dependente das outras pessoas, é importante, mãe, você saber que ele não vai conseguir tomar essas decisões com muita clareza e com muita facilidade, por uma questão biológica também. Eu já falei isso antes, mas eu vou repetir que o córtex pré-frontal, que é a parte da frente do nosso cérebro, que é responsável pela tomada de decisões e tempo, e entender o que é tempo, não está completamente formada ainda. Ela termina de se formar entre os 25 e os 28 anos. Então, mãe, você precisa saber que não é só porque ela não está formada que você não vai estimular. É só para você entender que existe uma dificuldade maior, mas que se não houver o estímulo, essa parte não se forma também. Então, o seu papel como mãe é proporcionar que esse córtex pré-frontal aí seja desenvolvido da melhor maneira possível. Se você ficar decidindo por ele, ele não aprende a tomar decisões. Se você perguntar para ele e estimular que ele tome decisões e estimular um ambiente onde é tudo bem errar, mas que ele aprenda com esse erro, vai ser muito mais fácil dele desenvolver isso e, consequentemente, lá pra frente ele vai ter os benefícios disso. E esse é o presente que você pode dar pro seu filho agora, tá? Falando sobre córtex pré-frontal, eu já vou aproveitar e entrar no tema de os filhos estudam e vão mal, porque tem acontecido muito recentemente e também tem a ver com essa parte do cérebro do córtex pré-frontal, com a tomada de decisão e com entender o que é tempo. Na maioria das vezes, em algumas vezes, os alunos que estudam e vão mal é porque eles não conseguem dimensionar, às vezes, o tempo para as respostas que tem na prova. E eles não conseguem decidir o que ele vai colocar naquela resposta que é importante. Então, às vezes, ele estudou, ele sabia toda a matéria, o professor perguntou A, ele respondeu B, C, D e E, só que ele não colocou A. E aí, como ele não conseguiu tomar aquela decisão, ele não conseguiu interpretar aquele texto, aquela pergunta, ele acaba respondendo algo que o professor não perguntou, que é uma resposta certa, mas que não é o que o professor perguntou. E aí ele acaba tomando uma nota 0 ali, dependendo do professor, né? E tem uma questão de organização também. Então, às vezes a resposta está desorganizada. E, por exemplo, no meu caso, eu tinha problemas com matemática. Eu começava a fazer a conta aqui, aí depois eu ia para cá, aí depois eu terminava aqui e a resposta estava aqui. E aí o professor até entendia que a resposta estava aqui, onde tinha que estar a resposta, mas ele não entendia que contas que eu fiz. Às vezes eu errei em alguma conta ou outra e ele falava, bom, ele tem 700 provas para corrigir. Ah, querido, eu não vou olhar onde você errou. Tá errada a resposta, é errado e pronto. E eu entendo, tá tudo bem. Tem gente aí que fica brava, fala, não, o professor tinha que corrigir. Eu não sei se você já teve 700 alunos, mas com 130 e poucos que a gente tem aqui, já dá muito trabalho. Então, a organização da prova pode ajudar. O que eu recomendo, o que eu aprendi também com a minha professora particular que me deu aula, foi a numerar. Então, eu colocava aqui 1, 2, 3, e aí eu ajudava o professor a caminhar pelo meu raciocínio ali na prova. E, juro, gente, até hoje eu tenho dificuldade, quando eu estou estudando sozinho, quando eu não estou preparando uma aula que alguém vai olhar, eu tenho dificuldade de fazer as contas numa ordem que faça sentido para as outras pessoas. Mas eu tenho o hábito de numerar, o que facilita muito depois quando eu vou revisar as contas. Então, se for uma questão de exatas, por exemplo, esse hábito de numerar ali e mostrar o caminho, o professor ajuda muito o professor a te ajudar. Ou, na questão de português, história, geografia, o que eu vejo acontecer muitas vezes? Os pais estudam com os filhos a teoria e aí o filho vai lá e ele faz uma chamada oral. Só que na hora de escrever, de colocar no papel mesmo ali, escrever,
ele não faz essa parte, porque ele acha que não é necessário. E é justo aí que ele trava. Provavelmente você já passou por isso. Você falou alguma coisa muito legal e na hora que você foi escrever, você viu que não ficou tão bom assim. Ou você foi numa palestra, você gravou o áudio da palestra e quando você vai ouvir o áudio, se você for transcrever exatamente o que o cara falou, não faz tanto sentido. Porque a comunicação falada é diferente da comunicação escrita. Então, se o seu filho vai lá, ele não toma a decisão de escrever a resposta das matérias de humanas, por exemplo. Então, ele não faz o exercício de escrever, que é o que precisa para história, português, geografia, enfim, biologia também, algumas vezes. Como que ele vai conseguir na hora da prova fazer? Vai ser a primeira vez que ele está escrevendo aquilo. Então você precisa estimular ele a escrever as respostas. Assim como eu pedi para vocês escreverem quais foram os momentos que vocês aprenderam sobre como tomar decisão na vida de vocês. E eu acho que é importante a gente escrever para ter registrado, tá? Então, quando você for estudar humanas com seu filho, estimula ele a escrever para que ele veja a organização das palavras ali. Quando estiver fazendo exatas, estimula ele a fazer as contas em uma ordem que seja perceptível, que o professor consiga entender que aquilo, qual foi a linha de raciocínio dele. E se ele não conseguir fazer na ordem, como acontece comigo, fala para ele numerar as respostas ali, tipo, qual foi a primeira conta, qual foi a segunda, qual foi a terceira, porque isso vai ajudar o professor a caminhar ali pela linha de raciocínio dele e talvez achar onde estava errado, mostrar para ele o erro que vai ajudar ele a aprender ou dar alguma nota se o professor estiver de muito bom humor. Tem um outro ponto que é muito importante, que é o nervoso. Tem muito aluno que estuda muito e vai mal na hora da prova porque ele está nervoso. Então, o famoso branco na hora da prova. O branco ele pode acontecer principalmente por dois motivos. Por uma questão de medo e nervosismo. Então, o seu cérebro não sabe a diferença entre um ataque real ou um ataque psicológico, quando você sente que aquela prova é um ataque para você, e ele acaba liberando o cortisol no seu sangue, que é um hormônio que deixa a gente burro. Na verdade, ele desliga todas as funções que a gente não precisa para se proteger. E, no caso, a função racional, né, de raciocínio, é uma função que ele entende que a gente não precisa. Nesse caso, você sente que aquela prova é um ataque, você libera cortisol e dá branco mesmo. Esse é o branco biológico, né? Cara, o seu corpo não vai pensar ali. E tem o branco, que é o branco que ele é só uma sensação de branco, que é quando o aluno não sabe a diferença entre compreender, aprender e, de fato, entender um conteúdo. Então, quando isso acontece, ele ouviu ali, compreendeu ali o que o professor falou de alguma maneira. Às vezes até ele aprendeu, ele fez um exercício ou outro, mas ele não entendeu de fato, ele não se apropriou daquele conhecimento. E como que a gente passa por esse processo? Eu gosto de fazer uma analogia com música, com esporte e até com videogame funciona. É o seguinte, você vê alguém praticando esporte, jogando um gameplay ou, sei lá, uma música nova, você até compreende o que ele está falando. Você vê, se você conhece sobre aquilo, você compreende o que aquela pessoa está fazendo. Se você não tentar fazer aquilo, você não vivenciar aquilo, você não vai de fato aprender um pouco sobre aquilo. Eu até teve uma vez que eu fiz uma brincadeira com um aluno, mostrei um vídeo de um cara andando de moto, saltando uns montes assim, aqueles vídeos da Red Bull, sabe? E aí eu falei, pronto, eu posso ir lá e fazer isso também? Ele falou, você sabe andar de moto? Eu falei, eu tenho carteira de moto. Ele falou, mas você sabe pular? Eu falei, não sei. Então, você vai se machucar. Eu falei, cara, então por que você acha que você, na matemática, vê o professor resolvendo exercício na lousa e entende o que ele está fazendo, acha que isso é suficiente para você ir para a prova para fazer o exercício? Tem muita prática. Mesmo nos vídeos da Red Bull lá, os caras praticam muito. Você pega os erros de gravação, os caras se espatifam um monte. O diretor manda voltar, aquelas cenas são gravadas várias e várias vezes. Então é importante mostrar esse mundo, esse making off por trás de tudo que acontece. Tem muita prática antes do cara da moto e fazer aquilo, ou da banda favorita dele e tocar lá no show final, no show principal. Então essas analogias ajudam ele a entender que ele precisa praticar mais. E é esse branco que não acontece normalmente com os alunos que estudam muito e vão mal, né? Mas tem mais a ver com o medo para os alunos que estudam e vão mal. Mas às vezes pode acontecer dele estudar, só responder perguntas orais e na hora a resposta é escrita, ele vai ter dificuldade mesmo. Então, resumidamente, é isso sobre hoje, tá bom? Um beijo.